Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, amigos e amigas, estamos mais uma vez com o Disruptcast no ar, Alexandre Barbosa. Hoje Isso aí. Com a nossa convidada Fabiane Hoffman. A Fabiane conversará com a gente sobre como inovar e manter a relação entre eficiência operacional e inovação. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esses desafios da gestão aí no dia a dia, né? Muito bem, Fabiane. E o tema me deixou muito curioso. Quando eu vi, Alfredo, como inovar sem perder a eficiência operacional. Eu fiquei pensando na realidade de muitas pessoas que são técnicas, como a gente conversava antes, e que precisam também aprender gestão, precisam entender que a inovação tem processos e etc. Fala um pouquinho para a gente disso, Fabiane. Exatamente. Nesse mundo empreendedor, né, tem dois pontos principais. O primeiro deles é que a maioria dos gestores vem dessa base técnica. É um dentista que abriu um consultório e o foco dele é trabalhar, é atuar no que ele aprendeu a fazer. Mas a gente tem os desafios da gestão nesse meio do caminho, que normalmente na base de formação desses profissionais acabam ficando em segundo plano. Então, quando a gente vê esses gestores técnicos empreendendo, vem os desafios de cuidado financeiro, do marketing, da gestão de pessoas, que são pilares fundamentais para a gente poder organizar um negócio e aí chegar nesse passo de ter uma eficiência operacional do negócio, né? E aí o segundo ponto é esse, é que todo mundo que empreende, não empreende para brincar, né? Empreende porque quer aquele elevado desempenho, quer fazer mais com menos, quer ter um bom resultado, melhores margens. E no momento atual, principalmente nesse contexto de inovação também, todo mundo fala da bendita da escalabilidade, né? Eu quero ter a minha estrutura fixa e conseguir faturar muito, aproveitando o meu custo, deixando o meu custo reduzido. Então, esses dois aspectos, eles são importantes para a gente poder refletir sobre como sustentar eficientemente a operação, como gerar uma operação eficiente, fazer mais com menos, né? E o gestor técnico normalmente acaba caindo na questão de que ele sai fazendo e deixa de lado os processos, as boas práticas que são fundamentais para essa boa gestão. Legal, tu falasse uma coisa importante, né? As pessoas querem manter seu nicho físico e escalonar, né, os lucros, mas a sua expansão no modo geral. Como a tecnologia ou a inovação tecnológica pode auxiliar nisso? Você tem algum exemplo para nos dar sobre essa? Tem muita coisa que pode ser feita. Antes de te dar esses exemplos, esse é o ponto principal onde muitos gestores caem no erro de buscar a tecnologia como um foco principal, antes de lembrar de organizar a casa. Antes de eu contratar um sistema, um software, um CRM lá para eu gerenciar os meus contatos, para eu poder atrair mais clientes, um sistema para gerenciar o meu financeiro, antes de eu trazer essas tecnologias para dentro do negócio, eu preciso olhar para dentro e falar assim, realmente eu estou organizado? O meu processo já é bem definido para que eu possa introduzir uma ferramenta de inovação no meu negócio que vai realmente ser eficiente? Então, os exemplos são esses. Só que o desafio é que muita gente sai buscando a inovação sem olhar para dentro, sem passar por essa premissa de organização básica para saber o que precisa. E aí a gente tem uma série de consequências que reduzem essa capacidade operacional dos negócios até, contrário do que seria o objetivo de inovar, né? É correto, então, dizer que eu tenho que arrumar a casa primeiro, deixar um fluxo bem organizado de caixa, de gestão de funcionários, de produtos e, como é que se diz lá, os materiais, né, que às vezes se usam em determinada função, controle de estoque, etc. Uma vez que eu tenho isso tudo mais bem organizado, fica mais fácil para eu seguir e inovar, é isso? Fica mais fácil. Esse é o princípio básico.
Em gestão é fazer a tarefa de casa bem feita, né? É organizar a casa mesmo, é fazer os processos estarem alinhados, é definir onde eu tenho os principais gargalos operacionais, definir como eu vou direcionar as pessoas, papéis e responsabilidades muito claros para minha equipe, independente do tamanho do time, mas direcionar eles de forma adequada, gerir meu financeiro, controlar indicadores mínimos para poder garantir uma boa gestão. E aí, a partir disso, eu começo a analisar criticamente, de forma limpa, o que eu preciso colocar e introduzir no meu negócio para inovar. Então, fica muito mais fácil e assertivo. A gente vê muito no dia a dia do nosso trabalho empresas que decidem contratar um sistema que é o top do mercado, por exemplo, para poder organizar a estrutura. Só que como eles não estão com a casa organizada, esse sistema fica totalmente subutilizado. Então, eles acabam não conseguindo colocar o aproveitamento 100% dentro da estrutura por uma falta de organização básica. E, às vezes, também nem precisava ter investido tanto num sistema, uma solução mais simples resolveria. Mas, por estar tudo desordenado e por essa ânsia de inovar, que hoje é muito comum em todo mundo, né, acaba tomando essas decisões erradas no foco da inovação, falando dessa melhoria de processos, né? É interessante esse relato, né, Alexandre, que a gente vê realmente, por exemplo, eu sou advogado, no escritório da advocacia também, né, a gente hoje está uma onda de busca pela inovação, né, sobretudo pela inteligência artificial, generativa, né, e a gente já sabe que isso é fadado a trazer, obviamente, benefícios, mas alguns problemas, né, pela construção de peças, busca de material, busca de jurisprudência. O que, na verdade, obviamente facilita, mas também compromete muita qualidade profissional, né, das estruturas, seja jurídica ou não. Qual seria o elemento fundamental, para além dessa questão de organização, né, da casa, qual é o elemento fundamental para, digamos assim, para uma inteligência artificial ou uma inovação, ela trazer muito mais benefícios do que problemas? É uma palavrinha também bem comum dentro desse universo, que é a bendita da cultura organizacional, né? Como está a tua cultura para poder absorver essa tecnologia? Para as pessoas que fazem parte do teu time hoje, terem acesso a uma IA, a uma ferramenta que realmente vai otimizar, mas que elas vão utilizar de forma adequada, respeitando o que é o princípio do negócio, respeitando o que é o princípio da própria atuação, para poder aproveitar essa ferramenta da melhor forma. Então, aí, de novo, pessoas, né? Divulgação e disseminar a cultura para que ela seja um delimitador e um impulsionador do uso adequado da tecnologia no meio do caminho. Porque isso que você disse antes é uma realidade que muitos que estão nos ouvindo certamente já vivenciaram. De ter uma ferramenta e às vezes nem saber mexer com ela. Às vezes não saber nem manusear adequadamente. Não, é uma Ferrari andando numa estrada de pedra. Exatamente. Tem uma Ferrari andando numa estrada cheia de buraco, numa estrada acidentada. É preciso, então, corrigir a estrada para depois poder andar com essa máquina. Exatamente. E me diga uma coisa, Fabiane, que muitos devem estar aí a refletir. Ok, então já entendi que eu preciso ter essa possibilidade de arrumar a casa, de monitorar todos os afazeres de uma forma mais operacional, um fluxo bom e tal. Mas como que isso pode ser efetivamente realizado? Eu sei que você dá consultoria, que você trabalha com isso, mas como é que você pode nos dizer aqui em poucas palavras para os nossos ouvintes, para quem também está nos vendo aí pelo YouTube, quais seriam os caminhos que você poderia sintetizar para que a pessoa olhasse e falasse, peraí, Alfredo, eu estou realmente precisando de ajuda, eu preciso corrigir
o meu caminho para eu poder ter mais sucesso. Como é que eu identifico, né? Pô, aqui eu preciso de uma inovação de verdade, né? Não é porque eu estou achando legal a inovação é uma coisa interessante, eu quero inovar. Não, aqui eu preciso. Qual é? Esse é o principal perigo hoje em dia. A gente está tudo se fala de inovação. Então, assim, eu vejo uma solução nova a todo tempo. Eu tenho meu celular aí mostrando uma série de soluções e aí, nessa ânsia de inovar, a gente acaba, né, tomando essa decisão e é preciso ter esse tempo de entender, de olhar para os processos. E aí, assim, realmente destinar tempo para pensar e planejar. O dia a dia nos consome, o trabalho, ele nos suga. E a nossa agenda, ela tá cheia de compromissos operacionais, mas não compromissos de parar para pensar no negócio, para refletir nas minhas etapas. Então, os caminhos são esses. O primeiro é destinar um tempo para falar assim, peraí, deixa eu pensar realmente no meu negócio. Vou parar de trabalhar um pouquinho, o que é terrível. Vou deixar um tempo destinado para eu olhar para o meu negócio. E a partir disso, mapear o que a gente fala que quais são os processos críticos. O que é mais importante no meu negócio nesse momento? O meu atendimento de cliente é importante, então eu vou começar por ele. Como é que eu faço? Como é o contato com o meu cliente? Como que isso vai ser registrado? E se ele não vier até minha clínica, meu consultório, enfim, qual vai ser a minha estratégia para acionar ele depois? Como eu vou gerenciar isso? Então, o primeiro passo é realmente isso, mapear, construir os caminhos. Tarefa de casa, elenca, coloca num papel, em tópicos, não precisa de grandes ferramentas para fazer isso, mas para entender o funcionamento básico das principais operações do negócio. A partir disso, fica mais fácil olhar, criticar, e aí sim olhar para o mercado, para o que tem disponível e falar assim, poxa, essa ferramenta realmente vai funcionar, vou conseguir inovar a partir disso. Então, é um desafio para esses gestores técnicos parar para pensar no negócio, porque a gente sempre olha para horas produtivas, mas essas horas são muito mais importantes no final das contas para incrementar o negócio. Né? Legal, eu estava pensando. A minha mãe é advogada trabalhista há muitos anos, né, no Rio Grande do Sul, hoje já tem 70 e tantos anos. Eu lembro da questão da inovação, que ela colocou um sistema de controle das fichas no escritório. Essa semana passada, alguns meses, um mês atrás, ela me escreveu e disse assim, eu perdi uma das minhas fichas. Ela até hoje não confia no sistema que ela colocou, nem muito menos na nuvem, que ela paga não sei quanto, por causa de 1 tera, não sei. Tem as fichas físicas aí. As fichas físicas. Eu perdi uma ficha de não sei quem, não acho a ficha do processo. Não, mas está no sistema. Não, mas a minha ficha escrita. Então tem gente que ainda permanece numa não inovação e que causa um pouco de estresse também, né? E acaba sendo o retrabalho. No final da história é pior, né? Sim. Totalmente. Existe um conceito que a gente fala muito dentro desse universo da gestão. A gente tem esses 2 pilares, então, que é assim, o sustentar o operacional para garantir essa eficiência e o inovar. E a gente, como empreendedor, tem que equilibrar essa balança aqui, né? Eu tenho que estar sustentando o meu dia a dia, fazendo aqui minha rotina funcionar e pensando na inovação, olhando para o mercado, vendo o que tem de possibilidades, trazendo novidade para dentro da estrutura. Então, a gente usa um termo que é a ambidestria. O ambidestro, sabe, né? É raríssimo. Então, quando a gente olha para o gestor, a gente fala, ele precisa ser ambidestro, ele precisa equalizar esses 2 aspectos. E é raro acontecer. E normalmente esse gestor ele tende a ir para um lado. E é esse lado mais padrão normalmente, mais seguro das suas práticas. Então ele até inova, mas ele ainda quer se resguardar. Assim como também a gente sempre fala que esse gestor que está totalmente do lado da inovação também é um maluco sem fim, porque ele começa a trazer coisa para dentro da estrutura de forma desordenada, não sustenta nada, não coloca calço em nada, e o negócio também vira um caos tecnológico, né, que a gente brinca, assim, porque falta consolidar. Eu estava ouvindo o Alfredo aqui falando e eu lembrei de quando eu abandonei a agenda de papel. Há alguns anos já eu abandonei a agenda de papel. Eu tenho agenda só e unicamente no celular. E eu tenho amigos que falam, mas como é que você confia? E se você perde? Eu falei, olha, é um risco. Eu não vou ter tempo e nem condição de fazer dois controles de agendas. Ou é o controle digital ou vai ser o controle analógico. Eu optei pelo digital. E assim, no controle dos meus prazos processuais, Alfredo, também e tudo mais. Não faço mais nada em papel. Não,
Hoje Parei, tem abandonei o muita, papel. né? Você tem um risco de perder tudo. É Eu sei, engraçado, mas... que é uma questão sobre isso. De Natal, eu ganhei neste Natal uma agenda física da minha avó, que tem 94. Eu disse assim, olha, eu comprei pra ti. Cara, uma agenda bonita, de Coisa cor, linda. uma caneta junto. Eu disse, mas eu faz anos que eu não uso um negócio desse, sabe? Mas para as pessoas mais antigas, né, Claro. elas têm essa Sim, ideia que lógico. só ali funciona, né? Então, um troço meio... É um embate de gerações, né? Nós, Claro. essa geração ainda tá... Falando especificamente da área da advocacia, assim, a gente conhece muito sistema hoje, que vocês provavelmente devem utilizar, mas que buscam as atualizações dos processos todos os dias, notificam sobre Claro. os prazos, enfim. E veja como, aí voltando para o conceito de eficiência operacional, né? Como isso nos traz tempo. Pensa você ficar abrindo cada site de cada jurisprudência lá, enfim, Claro. buscando atualização, quanto tempo isso levava ou leva ainda em alguns aspectos, em alguns que ainda não aderiram 100% às tecnologias, né? E aí a gente fala que isso é um diferencial competitivo. Olha o quanto um escritório que tem esse Claro. acesso, que tem essa tecnologia, está à frente por custo, por acesso à informação, por entregar uma diferencial competitiva até para o seu cliente, né? Então, Só que ao mesmo tempo, né, Fabiana, que voltamos àquilo que você começou. Eu posso ter o sistema que for, eu posso ter todas as novas tecnologias. Imaginando que eu tenha 10 advogados no escritório, imaginando que eu tenha 10 dentistas em um consultório. Eu coloco os melhores sistemas, mas ponho todo mundo para fazer a mesma coisa no mesmo... Aí não dá. Então tem que dividir equipe, tem que verificar quem tem aptidão para tal ou qual coisa, e aí o sistema fica funcionalmente mais adequado. Parece isso mesmo, não? exatamente, exatamente. A base de tudo são pessoas. Por mais que a gente busque as tecnologias mais avançadas, sempre vai ter uma pecinha por trás ali operacionalizando isso tudo. Então, o desenvolvimento de pessoas e aí, hoje em dia, identificar as competências adequadas para cada perfil, alocar as pessoas nos cargos corretos, direcionar o desenvolvimento delas para que elas se sintam realizadas e que também possam entregar o melhor dentro da estrutura onde elas estão, dentro da empresa onde elas estão. Eu diria que, assim, é o principal fator, é o fator determinante para a gente inovar, né? Então, não tem o que questionar sobre isso. São 3 pilares fundamentais: pessoas, processos e métodos. Então, sem um deles, a gente não consegue ter uma empresa efetiva. Isso veio lá do Falcone, que estava meio adormecido, e agora a gente vem retomando, porque o que veio acontecendo é que as empresas estão perdendo esses princípios básicos da gestão aí. Tá todo mundo meio que indo para muita informação superficial e esquecendo dessas bases de gestão. Então, ok, quem são as pessoas, quais os meus processos, como eu quero fazer, e os métodos, como eu aplico isso. E dentro desse universo, como eu aplico as inovações. A gente está falando aqui bastante de sistema, mas também inovar em produto, trazer novos produtos, novos serviços para dentro do meu escopo de trabalho, né? Tem outras formas de você inovar também dentro do teu negócio. E falando de não tecnologia, né? Uma coisa que se percebe muito, não sei se vocês sentem isso, é que boa parte dos bons restaurantes, hoje em dia, preferem ter cardápios menores. E online. E online. Sobre o meu protesto. Né? E por que... Exato, tem que ir lá com o celular. Porque, veja, acho que chega uma hora que você pensa, eu posso servir 30 pratos no restaurante, mas um dia uma matéria-prima para um prato vai faltar, o outro não sei o quê, as compras ficam mais difíceis. E a perfeição do próprio prato é diferente, né? Quantos restaurantes você vai dizer assim, não, esse prato aqui é sensacional, esse aqui eu não gostei muito, fui várias vezes. Então, a redução, né, o minimalismo é um dos elementos da inovação hoje. Né? E que remonta à tradição, né? Por exemplo, na Itália tem muitos restaurantes que o prato é o prato do dia. Sim.
Você só pode comer aquele prato que eles construíram. Não tem, eu quero escolher, não quer escolher nada. Aqui o prato você quer. Em Portugal é muito assim. Claro. Ainda mais nas cidades universitárias lá, Coimbra e tal. E Você tem chega no fila, né? restaurante, E tem fila. hoje você vai comer tal coisa, mas eu queria outra. Não, hoje é o que tem, é isso aí. Exatamente. Isso tem a ver também com esse fluxo que você diz? Com certeza. A gente está falando aqui de dois conceitos importantes, né? O primeiro deles é a eficiência, de fazer mais com menos. Então, quando eu tenho menos processo para gerenciar, eu consigo aproveitar melhor o recurso, o insumo. Então, eu compro menos, eu tenho menos risco de controlar vencimento, preciso de menos espaço de armazenamento, consigo garantir um controle maior sobre o meu processo produtivo. E o segundo ponto, a gente fala que é a segmentação de público, né? Porque aí, enfim, com um cardápio reduzido, eu também segmento mais a opção que o meu cliente tem, e aí a escolha dele também fica limitada, ele vai especificamente porque ele gosta daquilo. Então, eu consigo, inclusive, agregar mais valor quando eu faço isso. Porque o cliente, quando ele vai num espaço segmentado por um prato específico, por exemplo, e é muito bom, ele paga mais por isso. E aí aquele conceito da escalabilidade, eu consigo agregar valor a partir de uma experiência muito boa para um público que é específico. Isso tem assim, talvez o maior dentre todos os contemporâneos disso foi o Steve Jobs, né? Uhum. Ele era um perfeccionista minimalista que, assim, trouxe a maior inovação, agregando critérios de eficiência operacional, vem da Apple, né? E É a uma Apple... questão impressionante o que ele fazia, as minúcias que ele pensava, que ele fazia os outros pensar, em critérios assim. Por exemplo, uma vez na bibliografia dele, ele diz assim: eu comprei um navio, né? um barco, só que eu mandei fazer, eu não comprei, não, eu comprei a protótipo. E aí ele queria que o mesmo botão que apertasse para entrar fosse o botão que apertasse para sair. Você fala, mas não pode ter 2 botões? Não, eu quero só um. Então, assim, isso fez ele ser quem ele foi, né? E trazer todas as inovações que trouxe com uma perfeição operacional, né? Que é... quando saiu da Apple e depois voltou, ele cortou não sei quantos produtos da linha e deixou lá um número muito reduzido. O pessoal falou, não, mas aí vai quebrar. Isso daí... verdade, ele chegou para os falou, não, corta diretores, me explique por que todos esses. Eu quero saber a diferença de cada um. Os caras não sabiam explicar. Eu disse, não, então é só esse. Cortou e depois vieram os produtos que ficaram até hoje, né? E ele inovou também na Pixar, né? Quando ele comprou da Disney a Pixar, né? O Toy Story, por exemplo, né? Ele já estava praticamente falido na época e ele investiu muito dinheiro e disse para os engenheiros, cara, eu só tenho vocês têm que fazer esse negócio dar certo. E assim, foi o primeiro desenho, né, virtual, digital que fizeram, uma coisa impressionante, né? Exatamente, então focou no menos é mais, né? No essencialismo aí, no sentido das entregas, e também na experiência do cliente. E a gente não pode esquecer disso, inclusive a gente veio falando aqui muito de olhar para o ambiente interno para inovar, mas é o cliente que paga as nossas contas no final de tudo. Então, o que ele quer? O que ele está buscando? Qual é o incremento que vai fazer sentido no meu processo, mas que realmente vai entregar uma proposta de valor lá na ponta para esse meu usuário, né? Então, também dentro daqueles princípios, o processo ideal é o de trás para frente. Eu olho para o mercado, vejo o que o mercado está pedindo, olho para dentro, reconfiguro e aí eu inovo. Então, dentro desse exemplo, fica muito fácil de entender o que a gente precisa fazer no final das contas. Eu podia falar várias coisas sobre... Eu sou meio viciado no que ele construiu no Steve Jobs. Mas ele inovou, por exemplo, a maior inovação nem foi no computador, foi na música, né? Ele acabou com o disco, acabou com o CD. Ele simplesmente disse, cada um, se quiser, pode comprar as músicas avulsas. Isso é uma coisa impressionante. À época, pelo menos. Não, né? É disruptivo, né? Muito. E hoje, quando a gente fala de novos negócios, startups, às vezes as startups propõem uma mudança totalmente de forma de fazer as coisas. E a gente não pode ter medo de quebrar um modelo operacional. A gente precisa, às vezes, introduzir uma nova forma, arriscar, que foi algo que ele fez e mudou o mercado de forma completa, né? E esse caso da música
a gente termina já o assunto do Steve Jobs e tal, mas esse caso da música, ele fez porque ele era um aficionado por música. Né? Mais do que qualquer coisa, mais do que o mercado, ele tá olhando pra ele e diz, porra, não dá pra ser assim, eu quero escutar uma música aqui, outra ali, eu não quero escutar um disco inteiro, eu quero ter elas mais à disposição na hora de eu clicar e escutar o que eu quiser. E ficou... E até hoje nós estamos reféns disso. No final das contas, a principal competência dele é essa análise crítica, a facilidade de ler a experiência do cliente, né? Acho que isso foi o maior ganho que fez ele construir tudo que construiu, e é um princípio fundamental para a gente trazer também como aprendizado, né? E trazer para a consciência. É uma coisa que eu acho que vai ser o balizador da nossa conversa aqui, então, em vias de finalização, temos pouquíssimos minutos, né, Alfredo? É entender que é preciso, às vezes, ir para fora e olhar de fora aquilo que você está fazendo. Ou seja, eu tenho uma agenda maluca para entregar produtos, ou para atender clientes, ou para realizar serviços, mas se eu não tirar um tempinho para olhar tudo que eu estou fazendo, ver se aquilo realmente está me dando aquilo que eu desejo receber, e se está efetivamente funcionando bem. Se eu não parar para fazer isso, eu tendo a ter problemas. É isso, Fabiane? Exatamente. A chance de insucesso é muito maior nesse sentido. Então, existe um termo que fala, né, que é ter a visão de helicóptero, né? Então, é você sair do teu negócio, olhar de cima e conseguir perceber aonde estão as principais fragilidades. Pensa nos processos funcionando e como as coisas estão se conectando. Pensa assim, cada processo é uma fase, né? Se essa bola está rodando de forma quadrada, tem uma ponta no meio do caminho, tem alguma coisa que pode ser melhor ajustado. Então, exercitar isso e fazer minimamente. E aí destruir o todo em partes menores também, né? Quebrar. Porque a gente olha às vezes e fala assim, meu Deus, meu negócio está todo desorganizado, não tem futuro. Não, peraí, vamos começar pelas prioridades, calma também, né? Vamos organizando, vamos incrementando a inovação, porque tem caminho, né? É fazer o básico para depois poder incrementar. Alfredo, porque alguns falam que, às vezes, o técnico, a pessoa da técnica, ela trabalha tanto que ela não tem tempo de ganhar dinheiro, é verdade? Não, essa é uma frase que se configura como verdadeira, né? Muitas vezes, até na gente, no dia a dia, o que eu estou fazendo? Né? Eu precisava parar para olhar, mas eu não consigo parar, eu tenho tanta coisa. A gente trabalha, por exemplo, né? Professor, trabalha com escrita, né? Muitas vezes a gente está tanto no operacional, seja no mestrado, eu no escritório, deixando na procuradoria, né? E o que eu estou escrevendo? Porque para nós a inovação também é criar textos, né? Científicos e tal. E às vezes tu fica um tempo sem escrever e diz, pô, vou parar um pouco aqui, vou ter que voltar para a minha origem justamente para dar viabilidade a tudo aquilo que eu faço. Oxigenar tudo isso, né? Exatamente. Mas olha, Fabiane, muito obrigado mesmo. Papo muito agradável, muito construtivo, né, Alfredo? Exatamente. Eu gostei bastante. Muito obrigado, viu, por ter passado essa tarde aqui com a gente. Fabiane, e semana que vem temos mais um DisruptCast. Temos na terça-feira, na CBN, às 4h30 da tarde. Isso aí. E também aonde, Alexandre? Está no Spotify e está também no YouTube, né? YouTube. Isso aí. Um abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.